E aí galera, beleza? Galera, hoje eu venho para falar, dar os meus 2 centavos a respeito de upscaling. O que seria upscaling, o que eles fazem, né? Se aplica com áudio também? Sim, já vou entrar em detalhes, vocês vão ver aí como é absurdo, né? É um refinamento, né, que acontece aí tanto visual quanto auditivo. Beleza? Mas já aqui no início do vídeo, peço o seu like, sua inscrição, sua interação com o mesmo de alguma maneira. Desde já eu agradeço, tá bom? Pois então, galera, upscaling, né? O que seria o upscaling? O que acontece? Pô, falando em específico dos Blu-rays, mas isso acontece com DVD também. Aqui o foco do canal é mais Blu-ray, né? Mas abrange mídia física no geral, né? Até mesmo VHS. Pois é, se você tem ali por exemplo, você tem um videocassete, você tem fitas de VHS para assistir filmes, né? Filmes antigos, etc., obviamente, né? Uma vez que vai estar nesse formato já datado, mas você tem alguns equipamentos que fazem essa conversão analógica, né, para o digital, e você pode jogar essa imagem para uma tela 8K, 4K. Estou dando um exemplo, né? Se vai ficar bom, são outros 500. É claro que para VHS, como é um formato muito antigo, né? Então você vai ter que, né, pesquisar ali como faz, como para poder aplicar de uma maneira coerente no seu sistema. Mas o que que isso na prática vai fazer? Vai dar uma polida na imagem, né? Falando aí, né, agora sobre imagens mais em específico, né, já entrando nessa, ah, já abrangendo esse assunto como um todo, né? Os Blu-rays, DVDs, etc. O que que vai fazer? Vai dar uma polida, vai dar uma melhorada nas cores, né, no contraste, na nitidez natural do painel, né? Se o painel é um painel 4K, você está assistindo um filme em VHS, que geralmente tem a qualidade em 480p, 480i, não chega a ser nenhum HD, que é a evolução, no caso seria o DVD, né? HD, a maioria dos DVDs não chegam a 1080p, que é o Blu-ray, né? Enfim, tá vendo como é uma escadinha, uma crescência, né? Então, se você está assistindo esses conteúdos nesses formatos, pode até englobar esses 3 formatos aí de mídia, num painel 4K de entrada, pode ser uma TV 4K de entrada, você já vai ter um salto na qualidade de imagem. Entendeu? Volto a dizer, é claro que no caso do VHS você vai ter que ter ali conversores analógicos para o digitais, alguns equipamentos que tem, né, para você poder fazer essa conversão e até mesmo adaptação, né, para a TV, entendeu? Mas é possível, né? E aí o que que faz, né, na prática, né, mais ou menos? É uma polida natural que a TV faz, né, galera? Ou no caso do projetor, né, os projetores, dá uma polida na imagem, né, que nem tá aí, ó, um Blu-ray em Full HD, por exemplo, e você tá numa TV 4K. Então você vai ter mais ou menos esse salto. Você tá vendo que na TV tá um pouco mais brilhante as cores, tá tudo um pouco mais denso, mais rico, né? Mais vívido, né? Então é basicamente isso que o upscaling faz no quesito imagem, né? Tá aí mais uma imagem. Você vê, tá vendo? Acrescenta até mesmo mais definição, como você pode ver, ó, de um lado esquerdo tá meio, né, meio granulado demais, né? Você percebe a imagem muito, né, enfim, muito granulada e tal, não tão nítida. Já do outro lado você percebe dá um polimento a mais, né? Isso é só a TV, não é necessariamente o disco, né? Entende? Então é claro que é uma crescência em questão de qualidade também. Se você está com um DVD, você já vai ter uma saída, de qualidade técnica para a sua TV melhor, se comparado ao VHS, por exemplo, e o Blu-ray mais ainda. Então tá aí mais uma ideia do que seria esse upscaling, né? Você está numa TV, num painel 4K e está com um Blu-ray Full HD, né? Que já é lindíssimo, né? Você já vai ter essa polida mais ainda. É que nem eu disse aí nos vídeos anteriores, né? Se você, então beleza, vou ficar nos streamings mesmo. Aí é que você se engana, pois nos streamings a gente tem a qualidade, vamos colocar aí que no geral dos filmes ali, até mesmo 4K, devido aos bitrates baixos, né, que eu sempre pontuo aí, na casa dos seus 15, 10 megabytes, com picos no máximo, no caso do conteúdo 4K streamado, 25 megabytes explodindo, entendeu?
No máximo, o que não chega, o que é a metade do que em base o Blu-ray faz, o Blu-ray Full HD faz, como eu sempre falo aí, que é 40 megabytes em base, com picos de 50, 60, 70 megabytes, a depender do filme, barra cena, etc, né? Enfim, então parece que até os streamings, né, a galera que disponibiliza esses serviços, sabem que hoje meio que por padrão a galera já tem aí uma TV HD, Full HD em casa ou 4K em casa, nem que seja de entrada, né? É meio que o padrão hoje em dia, né? Então parece que eles já se baseiam nisso e, manda o filme ali já todo capadão, já aproveitando que vai ficar mais leve, vai ser mais instantâneo. Uau, né? Nova tecnologia, mas você só tá tomando ali no brioco, né? Essa aqui é a realidade, como eu sempre pontuo aí, é escrachado, é óbvio, né? Basta fazer segundos de pesquisa aí você vê a bizarrice que é, a diferença é grotesca, né? Então, como se já não bastasse na mídia física a gente já tem uma qualidade muito melhor, você tem esse lance do upscaling, né, galera? Então, se você tem um Blu-ray, como eu sempre falo, já é incrível, né? Etc, a questão de dados técnicos e o que é de fato, né? Cara, você coloca o leitor de Blu-ray, no caso sendo um videogame, que é o meu caso aqui, né? Eu tenho um Xbox One X, o mesmo acontece com o Xbox One S, né? Ele também tem um leitor de Blu-ray 4K, né? Ou o próprio leitor dedicado, que você vai ter um pouco mais de qualidade, porque é dedicado, né? O leitor por mais que seja até mesmo Full HD, né? Claro que não vai ser melhor que um Blu-ray 4K, mesmo que seja de videogame, mas você, enfim, vai ser um Blu-ray dedicado, né? Para filmes. Então, cara, você tem mais salto ainda, você tem mais uso da tecnologia ainda. Então, se você está assistindo em Full HD nativo e jogando essa imagem para sua TV 4K, por mais que ela seja de entrada, por exemplo, você vai estar dando essa melhora para tipo um 3K na imagem final, entendeu? Não chega tanto, né? Porque a TV ela não tá pegando a imagem ali e processando, entendeu? Ela só tá, como é um painel de resolução maior, ela vai dar uma leve melhoria nas cores, no brilho, no preto, contraste, etc, nitidez, como eu acabei de mencionar aí ao decorrer do vídeo, entendeu? Que brutal, né? Que legal, né? Então, é incrível. Ou seja, a tendência é você, com a melhora dos seus equipamentos, conforme você for upando o seu sistema, você sempre vai ter mais qualidade. Você sempre vai extrair o máximo das suas mídias, seja DVD, VHS, como eu acabei de dizer. E o mesmo se acontece com áudio, galera. O mesmo acontece com áudio. Se você tem aí uma soundbar de entrada, que nem eu sempre falo, como é o caso da minha aqui, é uma intermediária, né? Mas, ele já faz um trampo legal. Tem as tecnologias atuais de áudio, né? Podendo tocar, no caso dos receivers, né? Soundbars também fazem isso, né? Principalmente soundbars topo de linha. Tocar os sons ali hi-fi, então ela tem um processador polido, melhorado, atual. Você toca o Blu-ray que já é insano, como eu sempre falo aí, a DTS HD Master Audio, zero compressão, bizarrice total. Aí você joga na sua soundbar, por mais que seja de entrada, mas ela já é mais atual, você já vai ter mais um punch na qualidade dos graves, no refinamento dos agudos e etc. E volto a dizer, quanto melhor a sua soundbar barra receiver, aí aqui é melhor ainda, né? Os receivers. Ainda vou fazer um vídeo dedicado apenas a receivers, né? Eu vou começar a adentrar nessa onda também, falar um pouco mais, porque é claro que engloba, né, totalmente o lance aí de Blu-rays, coleção e etc, né? Filme, home cinema como um todo, né? Então vou sim abranger aí, falar dos receivers, o que eles fazem. Eu acredito que a maioria, como não é um nicho muito conhecido, né? Então a maioria não vai saber, assim como ninguém nasce sabendo, né? Eu também não sabia até pouco tempo o que era, como é que eles trabalham, etc. As próprias soundbars, por exemplo, tem soundbar hoje em dia muito boa, galera, que faz um trampo muito legal. Você não gasta tanto e já pode ter uma qualidade legal em casa, o que para a maioria das pessoas, principalmente morando em apartamentos, né, que não podem estrondar demais, fazer som demais, inclusive é um público para o qual eu acredito que as soundbars foram feitas, para essa galera que não pode ter tanto impacto sonoro, mas quer ter uma presença mais real ali, beleza? Então
O mesmo que eu vou acabar de mencionar aqui acontece no geral, tanto as soundbars atuais quanto os receivers, tá aí a foto de um receiver, né, em específico aí da Denon, né, não é propaganda, enfim, só peguei uma imagem para ilustrar, né. É que o Denon, os formatos dos designs dos receivers da Denon é bem característico, né? Ele é bem receiver mesmo, né? Aquela coisa até meio antigona, assim. Bem quadradão, caixotão, né? Não que os outros não sejam, mas enfim, vocês entenderam aí. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão sacar. Então peguei ele para ilustrar de maneira bem escrachada aí o receiver, né? Então se aplica para ambos, galera. É claro que você vai ter mais em quesito pontuamento dos áudios, né? Pontuação dos áudios, você vai ter o real áudio distribuído, né? As caixas fisicamente em cada ponto, né? Para você poder ter essa qualidade, você poder ter o som disparado desses pontos em questão, dos quais eles têm que sair de fato, né? Na soundbar não, é tudo comprimido nela ali, né? Tem umas que tem as caixinhas separadas para você colocar, geralmente usar como back surround, o que seria as caixas back ou surrounds, o que são disparos laterais ou traseiros, no caso, né? Que eu tô mencionando aqui. Porém são mais caras essas soundbars e ainda assim você não tem, né? Não é real, porque tem muito mais ponto, né? No caso ponto 1, no caso 9.1, que são caixas além das frontais, enfim. Eu vou fazer um vídeo específico sobre receivers, beleza? Mas é só para vocês terem uma ideia que, voltando aí a falar dos upscalings, né? Então acontece com áudio também, um exemplo, o áudio ali em formato mais antigo, o DVD ou VHS, que o áudio ele tá ali em 22 kHz, né? 22 kHz, ele pode interpolar 96 kHz o seu receiver, a sua soundbar, se ela trabalha com esses refinamentos hi-fi, né, de áudio, entendeu? Então ela vai fazer essa conversão. Volto a dizer, quanto melhor a sua mídia for, mais extração de qualidade você vai ter, né? Se eu não me engano é 22 kHz, estou dando um exemplo, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas geralmente os Blu-rays trabalham com essa taxa de amostragem de áudio de até 96, principalmente o Blu-ray 4K, até 50 e tantos, 60 e tantos, né? Já o dobro, o triplo do DVD, aí com seu sistema que trabalha até com 96, que eu tô dando um exemplo, kHz, né? Tô usando esse dado minúsculo, né? Dentre outros bilhões aí de pontos, né? Que vai fazer essa melhoria, né? Enfim, no caso as frequências agudas, né? Hiperagudas, né? Os kHz aí no caso. Então você vai ter essa melhoria, galera, né? Esse refinamento brutal, total nos graves, aí é tudo, médio graves, médio agudos, agudos e etc, beleza? E se você tem aí um subwoofer no seu sistema, principalmente com receiver, né, que as soundbars, até onde eu sei, não tem nenhuma soundbar que trabalha com woofer a 20 e poucos hertz, que é você sentir o grave físico, né, sentir o seu peito, o seu coração literalmente vibrar, o seu corpo vibrar assim e você meio que não escutar nada, é a presença, a frequência é tão baixa que você não ouve, você sente ela, é isso aí. Entendeu? Então você meio que só vai ter isso com receivers, por exemplo. Pois é, galera, é isso aí. Não que seja ruim em soundbars, longe disso, é um espetáculo. Mas obviamente com receivers, né, você pode ir além, beleza? Como eu acabei de esboçar aí. Então é isso aí, galera, né? Espero que tenham gostado, meus 2 centavos. É claro que no futuro possa vir a falar de novo, aí com a evolução das tecnologias principalmente, né? É óbvio. Beleza? Então é isso aí, que vocês possam interagir com esse vídeo de alguma maneira, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e etc, apoiando se achar relevante, tá aí na bio do perfil também, na bio do canal. Desde já eu agradeço, tá bom, galera? Que vocês tenham um excelente dia, tarde, noite ou manhã. Valeu, até a próxima.